Olá! A Comissão Permanente de Segurança Pública discute na Câmara a criação de uma lei municipal que regule a profissão de vigia de rua. Um levantamento apresentado pelo Conselho Comunitário de Segurança em Campinas aponta que aproximadamente 7.000 pessoas exerçam essa função no município e todos sem nenhum tipo de fiscalização quanto à idoneidade. Hoje, em âmbito estadual, há em vigência a Lei nº 11.275, que dispõe sobre o registro de entidades públicas ou privadas que mantêm serviço próprio de vigilância, entidades de guardas noturnos particulares e profissionais autônomos de segurança comunitária para guardas de rua. Mas ela está sendo questionada na Justiça pela Confederação Nacional do Comércio. Em contrapartida, na Câmara dos Deputados existe um projeto de lei que tramita desde 2005 para regulamentar a profissão de vigia no país. A legalização do trabalho dos vigias em Campinas é o tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação do presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, o vereador Tico Costa. Também contamos com a presença do vigia que atua há 20 anos na profissão, Rosivelter Aparecido da Silva, e também com o segundo vice-presidente do SESVESP, o Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de São Paulo, Valdemar Pellegrino Júnior. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar com o vereador Tico Costa, que inclusive já trouxe alguns convidados em reuniões da comissão, já iniciou essa discussão com órgãos do Poder Público Municipal, até trouxe exemplos de outra cidade aqui. Vereador, seja bem-vindo. Como surgiu essa ideia? Olá, Mirna. Quero cumprimentar todos os telespectadores e dizer que a Câmara, a Comissão de Segurança cumpre o seu papel institucional, que é trazer as discussões para cá. A gente tem feito isso durante todo o último biênio e não tem sido diferente neste biênio. Surgiu a partir de uma conversa com os consegues aqui da cidade de Campinas, onde eles manifestavam o seu desejo de ter uma regulamentação a questão dos vigias de rua. E a gente já fez 4 reuniões ordinárias a esse respeito. Como você disse, trouxemos aqui na última vigias, falando com o Poder Público Municipal, com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil, que, na nossa opinião, é a mais importante nisso tudo, porque eles têm que comprar essa ideia, porque senão não adianta nada essas discussões. Como você disse também, já temos exemplos aí de outras cidades e a comissão foi em loco verificar o trabalho de uma cidade aqui perto. Então, nós estamos, como eu disse, tratamos aqui do papel institucional da Câmara, que é trazer as discussões, e a gente espera muito que isso dê frutos e possa ajudar tanto a população de Campinas como essa categoria que é muito importante também para a cidade. Obrigada. E agora nós vamos falar com Rosivel. Rosivel, conta pra gente, o nome dele é Rosivelter, mas ele pediu para nós chamarmos de Rosivel. Conta pra gente, você que atua há 20 anos na profissão, como é trabalhar como vigia autônomo e hoje quais são os desafios? As coisas mudaram muito nesses últimos 20 anos, tá? Mas continua sendo desafiador trabalhar. O trabalho em si consiste numa atuação preventiva e onde não compete com a categoria de vigilante. O vigia autônomo trabalha em solo público, amparado por uma lei, e auxilia as pessoas preventivamente, tá? Auxilia orientando, trazendo condições de que as pessoas não sejam vítimas, entendeu? E levando às autoridades os conhecimentos derivados desse trabalho, tá? Então, esse é o trabalho do bom vigia autônomo, tá? E a regulamentação dessa categoria com credenciamento, e, enfim, vai trazer benefícios não só para o vigia, mas vai trazer benefício para as pessoas que os contratam. E para as pessoas que às vezes têm vontade de contratar e não fazem por não conhecer e não ter noção de como funciona isso. Tá ótimo. Então daqui a pouco você vai detalhar um pouco mais para a gente sobre o seu trabalho. Mas antes nós vamos falar com o Dr. Pellegrino, que é o representante do SESVESP aqui. Gostaria, doutor, seja bem-vindo, que o senhor falasse um pouquinho sobre o posicionamento da categoria e se são contra o porquê e a favor a mesma coisa. Olá, muito obrigado da participação e da oportunidade de podermos explicar tecnicamente
o que é o nosso mercado da segurança privada. Nós temos na verdade, é uma grande gama de lei que amparando a função do vigilante propriamente dita. E no nosso entender sindical, patronal, há algumas misturas entre as funções. Embora somente o vigilante patrimonial tenha a legislação regulamentada para o exercício da função, eu acho que se nós tivermos um processo em que fique muito claro a proteção subjetiva deste profissional na rua, autônomo, desde que não se precairize este profissional trabalhando, porque a concorrência torna-se desleal, não tem jeito, a começar com as bases salariais, os benefícios da nossa categoria e as funções propriamente ditas segmentadas na legislação. Nós temos que discutir um pouquinho melhor isso daí. Certo. Agora, Rosivelter, quando você fala desse trabalho de prevenção, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque até para o nosso telespectador entender, a gente tem, assim, no papel, algumas distinções de função. Por exemplo, conforme a Lei 7.102 de 83, o exercício da profissão de vigilante requer prévio registro no Departamento de Polícia Federal, sendo assegurado a ele o porte de arma em serviço. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão competente ou mediante convênio com a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal, conceder a autorização para o funcionamento das empresas especializadas em serviços de vigilância. Já o vigia autônomo, de acordo com a proposta que tramita na Câmara dos Deputados desde 2005, ela compreende em ações de patrulhamento a pé ou motorizado, inclusive a guardas de guaritas das áreas urbanas e rurais, sendo remunerado diretamente pela comunidade na forma estipulada em contrato de prestação de serviços livremente negociado entre as partes. Só queria entender se essa definição do papel corresponde à realidade. Sim, corresponde? Sim, é isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Corresponde, Para nós é Pelegrino? muito claro. Para você poder ser vigilante patrimonial, você tem que estar cadastrado no Ministério da Justiça, na Polícia Federal. A empresa na qual você trabalha também devidamente regulamentada. Chega-se ao grau de detalhamento que a Polícia Federal fiscaliza até o tipo de uniforme que usamos e o tecido do uniforme que usamos. Tamanha responsabilidade nossa em ter a nossa farda, a nossa indumentária na mão de bandidos e que possa compromissar a população. Polícia Federal, Ministério da Justiça bate pesado na gente, de acordo com a Lei 7.102, portaria 3233, que aí regulamenta todo o funcionamento de uma empresa de vigilância. Isso Sim. mesmo. E isso dá. O poder do vigilante é trabalhar funcionalmente armado e uma coisa que você não falou. Em ato de serviço, a legítima defesa, prisão especial. Então esse eu acho que é o grande ganho e a diferença. O que nos leva a alguma confusão realmente, e isso é uma realidade, é o próprio CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Se isso nós não mexermos e não tivermos isso modificado, nós teremos mais confusão ainda entre cada uma dessas categorias que aqui discutimos. Sim. Agora, vereador, o senhor que já esteve, inclusive, com representantes da Secretaria de Segurança Pública do município, como é possível termos uma lei municipal que regulamente essa função apenas aqui em Campinas, sendo que muitas vezes essa discussão está há tanto tempo lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, inclusive nós tivemos já um substitutivo total ao projeto. Eu queria que o senhor comentasse quais os meios que o senhor busca para conseguir êxito nessa proposta. Primeiro, Mirna, a gente deixa muito claro que não é pretensão da comissão que isso se transforme em lei aqui na cidade. O que a gente faz aqui, eu volto a dizer que é o papel institucional da casa, é trazer as discussões para cá. O que acontece hoje? A Polícia Civil tem a obrigação de fazer esse cadastramento, desde que os vigias a procure, através da SARC. A discussão aqui pode ser que vire um projeto de lei municipal e que dê uma atribuição à Guarda Municipal de fazer essa fiscalização, porque senão não adianta nada a gente fazer uma discussão tão ampla e um vigia se cadastrar e o outro trabalhar
sem esse cadastro irregularmente. Então, pode ser que vire uma lei municipal, mas pode ser que não vire essa lei municipal e que a função dessa casa é o quê? Provocar a Polícia Civil para que ela compre a ideia, como o modelo que a gente viu em Jundiaí, que a seccional de Jundiaí abraçou a causa e tem lá vários vigias cadastrados, mais da metade do estimado para o município. Então, a discussão está começando, nós vamos fazer um próximo debate, querendo trazer aqui os vigias de rua em massa aqui para a nossa casa. Mas, volto a dizer, pode ser que isso não vire um projeto de lei, mas que a gente cumpra aqui o papel institucional, que é trazer as discussões e faça com que elas deem fruto. Parece-nos que o posicionamento dos CONSEGs, que são os Conselhos Comunitários de Segurança, é que, por exemplo, moro numa rua, a gente contrata, mas nem sempre é possível verificar quem são essas pessoas. Por exemplo, o Roosevelt tem 20 anos, mas de repente eu posso contratar alguém que acabou eu vou virar vigia e eu não sei, não tenho nenhum lugar que eu possa conferir quem é essa pessoa. É por aí? Por isso é importante o cadastro, né, que é feito na Polícia Civil através da SARC, e a pessoa o vigilante chega até a casa e mostra a carteirinha, com o número ele vai poder consultar se aquele vigia realmente tem a idoneidade necessária para ser contratado. Então, como eu disse no início, a população vai ficar muito mais tranquila com esse credenciamento para poder fazer a contratação do serviço. Em contrapartida, os vigias, olha a confusão aqui, né, Pelegrino? Os vigias também vão ter essa garantia de poder vender o seu serviço com mais responsabilidade, com aceitação aí da população. Sim, e isso acontece no seu dia a dia, às vezes uma concorrência, digamos que desleal, de alguém que não se sabe de onde apareceu e começa a trabalhar naquele mesmo mercado ou não? Sim, o tempo todo. O tempo todo. O sujeito perdeu o emprego, ele está a fim de fazer um bico, ele vai lá e finca a bandeira dele lá e ele acha que é o dono do pedaço. Não tem conhecimento, não sabe o que está fazendo. Às vezes ele se dá bem numa situação e resolve um problema por aventura, entendeu? Às vezes ele se dá mal, às vezes ele vira vítima de um processo criminal aí, porque na ânsia de resolver o problema ele comete crime, exacerba, né? Passa do ponto, por não saber a atribuição dele. Tá, mas fala um pouquinho pra gente. Então, a gente está nos 2 minutos finais desse primeiro bloco. Você chegou a fazer algum curso? Que tipo de pesquisa você fez ou de preparação você fez para entrar nesse mercado? Não, eu trabalhei um tempo com o pessoal da Polícia Militar, tá? E aí as portas se abriram e eu comecei a trabalhar com isso. Eu fui procurar conhecimento. Eu fiz uma faculdade de gestão de segurança trabalhando nesse segmento. Sim. Tá? Mas o Estado, enfim, não oferece nada. Não oferece nada. Se você quer buscar o conhecimento, você vai por conta própria. Tá? Então, uma associação seria muito bacana até para organizar esse pessoal e passar as atribuições de que lhe competem. Para o sujeito não achar que é o Superman, entendeu? Sair por aí fazendo uma loucura atrás da outra e às vezes na sorte até resolvendo uma coisa ou outra. Mas inevitavelmente amanhã ou depois ele não vai ter vida longa nisso porque ele vai fazer coisa que não é de atribuição própria e vai incorrer em crime, entendeu? Por não saber qual é a função dele. Tá certo, então. Nós vamos para um breve intervalo e na sequência voltaremos com esse tema ainda no Questão de Ordem. Não saia daí. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a legalização da profissão de vigia em Campinas. Os nossos convidados são o vereador Tico Costa, do Solidariedade, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, que tem trazido essa discussão aqui para casa, e também o Rosvelter Aparecido da Silva, que é vigia autônomo, e o segundo vice-presidente do SESVESP, Valdemar Pelegrino Júnior. Agora, Pelegrino, você falou da questão legal, e só que hoje é impossível a gente negar que existe, vou citar Campinas, por exemplo, que aproximadamente, segundo os Conselhos Comunitários de Segurança,
7.000 pessoas exercendo essa profissão. É uma realidade, porque o vigilante e as empresas de vigilância, elas fazem um tipo de segurança que é o patrimonial. Intramuros. Intramuros. Isso, E perfeito. às vezes, por exemplo, eu quero alguém, eu chego à noite na minha casa e quero alguém para me orientar ou para dar uma retaguarda enquanto eu estou entrando. Isso o vigilante não faz, porque ele está lá na rua. Então, nesse ponto, vocês não acham que é necessário ter uma profissão regulamentada e até reconhecer o trabalho do vigia? Então, na verdade, como você bem disse, a atuação do segmento da segurança privada é intramuros. Passou para a rua, via pública, é segurança pública. Então, veja o grau de responsabilidade que nós estamos imputando a esses profissionais autônomos, sem nenhuma garantia, com problemas de previdência social, porque aí nós temos o problema de falta de recolhimento de fundo de garantia, de INSS, tributação. E se um menino desse, mal preparado, como bem disse o Roosevelt, comete um crime, qual é a responsabilização? Quem vai ser indenizado numa falha deste profissional mal treinado? Hoje um vigilante, para entrar no mercado, ele seguindo os conformes legais da Lei 7.102, ele tem que ter 21 anos no mínimo, tem que ter ensino fundamental, tem que passar por exame médico, psicotécnico, ter um curso especializatório, tá certo? Que ele é revisado a cada 2 anos com reciclagens constantes. A empresa que o contrata, ela tem a responsabilidade subjetiva por qualquer ação ou omissão desse profissional no exercício da sua função. E o vigia autônomo, como é que nós vamos responsabilizá-lo? Quem indeniza o morador? A partir do momento que nós colocamos para a Polícia Civil a responsabilidade desta fiscalização, nós estamos imbuindo ao Estado a responsabilidade do ressarcimento em qualquer caso de sinistro. Isso eu coloco a pensar, porque isso é uma matéria de muita discussão. Outro detalhe muito importante. Mas aí no caso daqueles que estão cadastrados ou se acontecer alguma coisa com qualquer um? Qualquer. Tá. Qual é a garantia que o contratante do vigia autônomo tem em caso de um desvio ou descaminho do vigia autônomo? Um outro assunto que é muito importante, o nobre vereador falou de Jundiaí, eu sou morador de Jundiaí, eu conheço a Associação dos Vigias de Jundiaí, usurpação da sua obrigação. Eu acho que tem que ficar muito claro para nós. O que faz o vigia e em que período de atuação dele? Vigia noturno. Vigia que vai dar uma sustentação melhor de segurança, que é o que se pleiteia, eu acho que a todos, para um morador no período que ele está desprovido de segurança, que é o noturno. Não é o morador qualquer um que consegue contratar uma empresa de vigilância. Então, o resultado disso, nós temos muito problema caso tenha algum descaminho e tenha essa completa desregulamentação até para a responsabilidade objetiva do Estado, porque ele passa a ser parte integrante da fiscalização. Isso nós temos que tomar conta. Segundo, quando esta associação ela faz essa usurpação do poder, não agora do serviço, e sim comercial, e passa a vender ao mercado diurno, ao comércio de maneira geral, os vigias, aí completamente, de uma maneira aviltante, não tem como competir uma empresa de vigilância, tá certo? Com um custo, até por causa de benefício, piso salarial, nós pagamos periculosidade, nós temos os problemas previdenciários que nós temos que assumir, nós temos os contratos de prestação de serviço que responsabiliza as pessoas jurídicas da segurança privada em ressarcir o cliente em caso de alguma demanda, como já falado, de ação ou de omissão. Aí eu pergunto, o que este pobre vigia tem a dar em troca a quem o contrata como garantia? Então essa é a nossa grande luta. Este trabalho tem que ser muito bem pensado. Quando se fala de um projeto que tramita na Câmara desde 2005, ele está realmente com esta demora porque ele mistura muito as estações. Mesmo então, substitutivo? Mesmo substitutivo. Você não chega à conclusão qual é a diferença neste ramo da segurança, da vigilância, o que faz o que e quem, e de que maneira é fiscalizada. Eu acho que a grande fiscalização realmente
partindo da Prefeitura de Campinas, partindo da Polícia Civil, se realmente se engajar, pode ter certeza que esse é o grande calcanhar de Aquiles desse projeto. Sim. Rosvelter, agora, mediante até as afirmações do Pellegrino, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua rotina, dessa questão da responsabilidade. A gente percebe que você é um profissional que tem, como se diz, um nome no mercado, mas hoje, de fato, o que você tem como proteção profissional, podemos dizer assim? Que garantias você tem ou que garantias você pode dar hoje como um profissional autônomo numa profissão que não está regulamentada? Eu acho que esse debate aqui é extremamente importante para que a gente comece a discutir isso, tá? Realmente, a situação do vigia autônomo hoje é essa mesmo. Ele é responsável pelos seus atos. Quando ele é julgado por um crime e condenado, ele vai preso junto com o bandido que ele botou na cadeia. Nós estamos brigando contra tudo e contra todos. É uma luta desigual. Mas o vigia não pode andar armado. Imagina, de hipótese nenhuma. Até porque a função dele não é ostensiva. A função do vigia autônomo é preventiva. Ele tem que avisar o cliente dele, quando deixou o carro com o vidro aberto, tem uma porta destrancada, olha, isso vai correr em crime, vai dar estatística, vamos cuidar disso aí. Ele vai preventivamente cuidando. E quando há uma ocorrência de crime, que o crime está acontecendo e ele está presenciando, no máximo ele vai ser uma boa testemunha. Isso se ele não for vítima, tá? Porque pode acontecer dele ser vítima na situação. Então o que acontece? Eu acho que esse debate aqui é de extrema importância. A gente debater, conversar, montar uma associação e a partir dessa associação montar um jurídico para debater esses assuntos e ter realmente uma respalda da justiça para o trabalhador que está aí desprovido de tudo isso aí. Entendeu? O sindicato dos vigilantes, que é o caso aqui do Pellegrino, realmente está provido de tudo isso aí. Se um vigilante cometer um erro e der um tiro e matar um inocente, ele vai ter um advogado para o defender, ele vai cumprir a sua pena. Mas ele não vai ser preso no meio dos bandidos que ele estava colocando na cadeia. Então, esse debate, eu quero parabenizar o Tico aqui, porque é realmente de extrema importância. Alguém tem que levantar essa bandeira algum dia. E que seja agora, vamos lá. Vereador, e essa disposição, então, de certa forma, está pegando na ferida, né? Ah, com certeza. Toda discussão que você traz para casa que mexe com determinados interesses e você sai da zona de conforto, ela causa algum tipo de desconforto. Mas eu queria falar aqui com o Dr. Pellegrino, entendo a diferença que ele colocou e colocou com maestria, mas nós estamos falando aqui de uma situação que já existe. Sim. E que existe hoje de uma forma que a população não tem nenhuma garantia de que o vigia que ela está contratando é uma pessoa idônea. Então, o que é objeto aqui principal da discussão são duas questões. A primeira, dá essa garantia para a pessoa de ele poder contratar um serviço, Mirna, sabendo quem é essa pessoa, antecedentes criminais, inclusive a SARC investiga até a vida pregressa e da pessoa, dos familiares. Então, dá essa garantia para a população que ela não tem hoje. E segundo, de provocar aqui uma discussão que os próprios vigias de rua possam se associar, montar aí uma associação para que eles possam, através dessa associação, ter direitos hoje que eles não têm. Então, a discussão vem nessas duas bases que a gente acha importante, mas concordo com tudo que Vossa Senhoria disse e assina embaixo. Mas nós não estamos trazendo um problema para a população, né? Nós estamos tentando solucionar. Okay. Isso, a realidade está colocada, eles trabalham e se hoje sai um vigia, amanhã eu vou contratar outro, é por aí. Um outro dia, numa entrevista na Rádio Bandeirantes, um munícipe ligou e falou, mas a gente já paga tão caro pelos impostos, mais um. Eu falei, eu não estou inventando a roda, nós estamos aqui com uma situação... Apresentando uma solução para o que já existe. Apresentando uma solução para o que já existe e é facultativo aí para o município contratar ou não, ninguém está impondo nem obrigando o município, mas que a gente acha muito importante que as pessoas possam ter esse serviço confiando nele. Agora, vereador, o senhor falou em município. Nessa primeira conversa que o senhor teve
com a Secretaria de Segurança Pública de Campinas. Qual o posicionamento deles? Qual a intenção deles de ajudar a categoria, ajudar essa organização aqui em Campinas? No último encontro, o Marcelo, representando aí o secretário Baggio, secretário de Segurança de Campinas, ele se mostrou super favorável, inclusive aí de uma união dos vigias, né, de trocas de informações dos vigias com os guardas municipais. Eu acho que a guarda seria muito importante, a gente estabelecendo isso na cidade, na fiscalização de quem realmente tem a credencial, porque eles estão muito mais perto das ruas do que a Polícia Civil, por exemplo. Sim. Mas eles se mostraram muito favoráveis e estão nos apoiando aí para que a gente chegue num consenso que seja favorável. Então, mediante isso, vereador, hoje funciona assim, se faz o cadastro lá na SARC, mas a Polícia Civil não vai na rua para ver quem está trabalhando. Muito difícil disso acontecer. E aonde trabalha, para quem trabalha e a que tipo de relação jurídica ocorre nesse trabalho. Isso é o pior. Isso é o pior. E essa falta de gestão do processo, o que acarreta? O vereador falou sobre a Associação de Jundiaí, que lá resido, na cidade de Jundiaí. Nós temos vários casos e tem provas materiais, e depois eu vou dar até de munição para o vereador, que é o grande chefe, né, o grande cabeça desse projeto, de vigias autônomos que entram com ações, demandas trabalhistas contra os próprios moradores que os contrataram, pedindo a isonomia do vigilante, pedindo as gratificações, hora extra, 13º, adicional noturno, hora noturna reduzida. Então isso ainda, além de você pagar a sua contribuição mensal, isso também tem que ser regulado. Porque além de você pagar a sua contribuição mensal, você ainda é surpreendido com uma demanda trabalhista daquele vigia que lhe protegeu. Então, por exemplo, se nós tivéssemos uma legislação com um modelo que garantisse, olha, nós estamos fazendo um contrato de prestação de serviço e que depois, olha, eu pago X para você por mês. E depois, como você é autônomo, mediante esse contrato, não há nada que reclamar. Isso, legalmente falando, seria o ideal hoje? Eu não sei. Depende muito da cabeça do magistrado que lá está julgando a ação. Nesse caso concreto, era num loteamento na qual eu morava, tem um estudo de caso que fica para o senhor, onde os 3 vigilantes ganharam indenizações monstruosas. Sim, porque ele estava trabalhando direto para aquela pessoa. Para o nosso valor hoje de mercado, de indenizatórias, que nós não trabalhamos com mão de obra, a gente sabe como é que funciona, foram cifras consideráveis. Então, qual é a garantia que o tomador do serviço, o morador que individualmente contribui com esse vigia, tem de não receber essa demanda trabalhista no retorno? É muito difícil. Sim. É muito difícil. Então, nós temos que tomar muito cuidado como fazer esta nova legislação. Eu acredito eu vou jogar até de uma maneira bem técnica. Eu acho que tem que ser mais do que 3 mãos. Sim. Tem que ser pelo menos umas 10 mãos aí. Porque nós vamos estar regularizando também algumas diferenças do camelô do comerciante. Nós nunca vamos chegar num ponto de equilíbrio. Mototáxi de uma empresa de táxi. Mas em Campinas a gente já conseguiu algum equilíbrio no que diz respeito, por exemplo, ao comércio informal aqui da cidade. Mas quem sabe pode partir disso, né? Nós vamos tomar mais uma água e daqui a pouco estaremos de volta com Questão de Ordem. Esperamos por você. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a legalização do trabalho de vigias autônomos aqui em Campinas. Agora, Roosevelt, gostaria que você explicasse um pouquinho, até porque o Pellegrino falou no bloco anterior a respeito da responsabilidade trabalhista, de alguns casos, inclusive, que ele citou, de vigias que depois entraram na justiça contra os seus contratantes. Eu gostaria que você falasse da sua experiência. Como é feito hoje esse seu trabalho, essa relação sua com quem o contrata? Confiança. É a única coisa hoje que a pessoa que paga segurança de rua ou vigia autônomo, confiança. Porque não há lei, não tem regulamentação, não tem nada que diz sim ou não para nada.
Então, quem vai dizer se você é um bom vigia para indicar até um outro serviço... É o próprio morador. Certo. É os 20 anos de relação que eu tenho com ele que ele vai me indicar um novo cliente ou não. Sim. Se eu botei ele na justiça ou não. Então, eu acho assim... Mas é muito arriscado tudo isso, não? Então, o que acontece? O que regula hoje, o que faz esses pobres coitados sobreviverem até hoje? É a boa índole dele. Porque o mau vigia, o que ele fez? Ele botou na justiça, ele não trabalha para mais ninguém. Sumiu. Ele foi fazer qualquer outra coisa da vida. Então, o que acontece? A gente precisa realmente debater isso, conversar, botar isso tudo no papel, montar uma situação que seja pertinente, que seja equilibrada, para que todos se beneficiem disso. Sim. Esse vigia já existe. E por que não regulamentar ele, deixar em ordem a situação dele? Realmente, hoje em dia, no mundo de hoje, onde tudo é corrupção e você pega para assistir uma televisão, pinga sangue dela. Então o que acontece? Nós temos que ter uma relação transparente. O vigia tem que ser tão bom quanto o morador que o paga. E a relação tem que ser equilibrada. Hoje, o seu dia a dia, você tem ali o contrato, olha, eu vou fazer esse serviço para você, você vai me pagar por mês. Você paga um INSS, você paga alguma coisa, porque, por exemplo, você já tem 20 anos de trabalho. Recolho autônomo, o meu autônomo. INSS, Certo. entendeu? Recolho o carnezinho lá mensalmente. Mas isso é uma iniciativa minha, de prevenção, digamos de procurar assim. o conhecimento, de fazer uma faculdade, de recolher o INSS, tudo iniciativa minha. Sim. Não teve nada ou alguém que orientasse, eu fui atrás de buscar isso aí. Agora, o que acontece? É óbvio que não são todos que fazem isso. E, de repente, até para o poder público, seria interessante que isso funcionasse adequadamente, que é uma fonte a mais de recolha, até para o INSS que está todo arrebentado aí, né? Sim, e né? aí, no caso, a gente fala, até que o senhor comentou que alguém perguntou se está criando mais algum imposto, alguma coisa. O senhor falou que ainda não sabemos o final, se vai surgir uma lei municipal, se não, se só apenas a Câmara vai também, porque a Câmara, além de fazer as leis, muitas vezes ela serve como um interlocutor entre, por exemplo, no caso aí, a Polícia Civil e os vigias. Muitas vezes pode ser uma lei que dependa do Executivo, e aí a gente não pode apresentar por aqui, mas o fato de trazer a discussão para cá, a gente já está provocando o Executivo a pensar nisso. Com certeza. Né? Sim. E com relação ao que você disse da entrevista que eu dei, a gente não está criando e nem tem essa prerrogativa e nem essa intenção. Que é uma pena mesmo um projeto desse estar 10 anos na Câmara Federal e não ter um desfecho. Isso é uma pena. Eu acho que mais uma coisa que a nossa Câmara pode fazer é cobrar a Câmara Federal através de uma moção para que isso ande, porque é inaceitável que projetos não tão relevantes são votados muito rapidamente e um projeto dessa natureza ficar 10 anos parado na Câmara Federal. Sim, e inclusive, segundo a informação do relator desse projeto, eu fiz aqui uma pesquisa, nós temos 1,5 bilhão de vigias no país todo. E o Roosevelt acabou de falar, olha, 700, o país está perdendo com isso, de INSS, de 7 mil só em Campinas, Você isso? entende? Olha que loucura. O SESVESP tem uma informação oficial que hoje, para nós aqui no estado de São Paulo, são 300 mil vigilantes credenciados trabalhando ativamente em empregos formais. Sim. E nós temos 3 vezes isso de trabalhos informais de clandestinos. Então, realmente é desumano o empresário da segurança privada sobreviver com uma clandestinidade desse tamanho. Sim, mas muitas vezes, nesse caso, vocês têm essa informação se esse clandestino acaba, de certa forma, fazendo o serviço que seria do vigilante? Existe isso? Com certeza. Está aí aquela trágica ocorrência da Boate Kiss, que ali tratava-se de uma empresa de segurança clandestina. E olha o desfecho daquela operação. Sim. Então, por isso que as legislações elas precisam ser bem explícitas no que cada um vai fazer. Juridicamente muito equilibrado. Sim. E com um órgão fiscalizador bastante eficiente, para que ninguém incorra em botar a mão no que não é dele. Sim. O mercado é distinto. Um atua numa área e outro atua em outra. Ninguém mistura nada. Quando mistura, dá problema. Sim. E aí, vereador, como então, nesse primeiro momento, resolver
essa equação de que hoje alguns estão entrando na área do outro e organizar a categoria para que, de certa forma, isso aí vai até um pouco da minha opinião, acho que a organização vai trazer até que os maus profissionais saiam do setor. Eles vão se excluir naturalmente. Sim, e isso é possível? De que forma o senhor pretende fazer isso aqui na cidade? Olha, como eu disse, nós estamos no começo das discussões. Apesar de terem sido 4 reuniões aqui, a cada reunião a gente sai mais fortalecido, a gente sai com ideias novas, a ponto de participar de um debate como esse, no dia de hoje. Mas eu tenho certeza que nós vamos chegar num denominador comum. Tanto é que na próxima reunião a gente quer fazer um grande debate no dia 11 de agosto aqui na Câmara Municipal, com a participação... 11 ou 12, vereador? 12 de agosto. 12 de agosto. 12 de agosto. Segunda quarta-feira do mês de agosto, com a participação efetiva dos vigias de rua. Fazer uma divulgação ampla, eu vou pedir ajuda dos 33 parlamentares dessa casa para que cada um divulgue esse debate nas suas bases eleitorais. A TV Câmara vai nos ajudar muito nisso. E os consegues vão nos ajudar para que a gente possa trazer essas pessoas para cá e aí sim chegar numa solução. Mas nessa reunião é que o senhor vai falar com os seccionais ou antes o senhor fará? Eu tive ontem, inclusive, Sim. uma reunião com o Dr. Kleber Atali, diretor do DEINTER, falando desse trabalho da comissão, dessa nossa visita a Jundiaí, que o seccional Dr. Branco de Jundiaí nos recebeu muito bem, falou da experiência daquele município. Ele se colocou prontamente à disposição de mandar para cá, no dia 12 de agosto, os 2 delegados seccionais da cidade de Campinas. Como eu disse, se a Polícia Civil não abraçar a ideia, de nada adianta toda essa nossa discussão. Tem que ser um esforço conjunto, então. Conjunto. A casa faz o papel dela, que é trazer as discussões para cá, mas os poderes constituídos aí que têm essa incumbência têm que abraçar a causa para fazer com que isso seja sucesso, como foi em Jundiaí. Sim. Jundiaí foi um sucesso pelo trabalho da Polícia Civil, mas também foi um sucesso pela associação que foi criada e deu essa representatividade aos vigias. Lá eles têm 800 vigias estimados, mas 400 deles são cadastrados na SARC. Então, é um número muito grande, onde o delegado nos falava que eles atuam. Essas 400 pessoas atuam como um braço da Polícia Civil, muitas vezes não evitando o crime, mas ajudando a solucionar. 80% dos boletins de ocorrência de Jundiaí hoje tem a participação efetiva de um vigia de rua. E é isso que a gente quer trazer para cá. Se a gente for comparar os números, aqui nós temos 7 mil, você imagina a Polícia Civil ganhando 3.500 pessoas trabalhando conjuntamente com ela. Então 7 mil mais 50 cadastrados, é isso? 55, ou nem isso? me parece. 55. É uma boa discrepância, não? É uma boa, na verdade nós não temos cadastro, não, né? Vamos falar a verdade. Então você imagina se a gente trouxer o número que tem lá, é claro que eles começaram em 2010, não é um trabalho fácil, nós vamos ter que fazer isso com um trabalho formiga, mas que eu tenho certeza que nós vamos trazer resultado para a população de Campinas e para a própria categoria. Agora a categoria, de que forma vocês, assim, tem 7 mil pessoas que provavelmente seja difícil agregar a todos, mas de que forma vocês pretendem trabalhar para chamar as pessoas para vir na reunião, para se organizar, para tentar mudar a realidade que hoje existe em Campinas? Mirna, eu não tenho como falar da categoria porque a categoria não existe. Entendi. Eu tenho como falar de mim. Tá. Eu sou uma dessas formiguinhas aí que tem intenção de que a coisa cresça e floresça. E o benefício vai ser para todos. Se a gente conseguir ajudar a polícia a dissolver crime, se a gente conseguir ajudar a guarda municipal a proteger o patrimônio público, praças e coisas, para não haver depredação, para não haver vandalização, então o que acontece? A gente vai estar ajudando. A gente já está fazendo a nossa função, que é trabalhar para as pessoas que nos pagam. Tá? Uma vez que há uma legislação, que haja uma legislação, enfim, que a gente consiga trabalhar para as pessoas que contribuem com a gente e ainda por si só ajudar a Guarda Municipal e a polícia a dissolver crimes, puxa vida, é perfeito. Mas isso seria então um efeito da atuação de vocês, né? Sim, eu acho assim. Uma vez que está regulamentado, que a gente consiga um canal para comunicação, que a gente tenha credibilidade, coisa que a gente não tem, vereador. A gente não tem credibilidade hoje, a gente não tem voz ativa. Entendeu? Então o que acontece? Uma vez que a gente tem esse canal com as autoridades, fica muito mais fácil. Mas para isso a gente precisa ter credibilidade.
Porque não adianta a gente chegar relatando um crime, se não tiver credibilidade, aquilo não vai ser nem tomado conhecimento. Então é importante que essa discussão cresça e que a gente consiga realmente viabilizar isso da melhor forma possível. Como vai ser, Deus sabe, mas que seja bom para todos. Lá em Jundiaí, essa relação ela é tão estreita com a Polícia Civil que é muito comum você ver dentro da seccional um vigia de rua chegar e tomar um café com o delegado. Puxa. Ficou um negócio muito bacana, com essa interação através de WhatsApp, através... essa troca de informações é constante, né, Jundiaí? Nós temos agora, tramitando na Câmara, um projeto, um novo Estatuto da Segurança Privada. Estava até discutindo antes da entrevista, com os pares, com os amigos, dizendo o seguinte: é um projeto que atende a todo mundo. Quem paga, quem trabalha, quem recebe e quem administra e quem fiscaliza, que no nosso caso é a Polícia Federal. Inclusive punindo os contratantes que optarem em contratar, punindo criminalmente, os contratantes que opinarem em contratar empresas clandestinas ou clandestinos no trabalho. Então, este trabalho mostra um pouquinho de maturidade que pode ser a luz no final do túnel para que vários outros processos se desencadeiem, inclusive a parte dos vigias noturnos. Isso, para mim, é muito claro, é transparente como água. Agora, tem o seguinte: nós, como sindicato, como segmento, como empresa de vigilância, nós vamos continuar monitorando os estrabismos do comércio ilegal, também feito por associações, dos vigias autônomos. Porque senão é desumano um orçamento que a associação passa, que é limpo e seco aquilo que efetivamente o profissional recebe, com o orçamento que uma empresa de vigilância passa, com todas as obrigações previdenciárias, trabalhistas, fiscais. Então, mas aí, Pelegrino, a gente está com o nosso tempo se findando, Ok. Mas aí não fica claro, por exemplo, a associação vai dar, vamos supor que nós tenhamos a associação aqui em Campinas, ela vai dar o orçamento para cuidar daquilo que a gente falou. Pessoas físicas. Pessoas físicas. Perfeito. E Muito a bem empresa de definido. Muito bem vigilância colocado. fará a parte dela. Não Pessoas é fácil, jurídicas. não é fácil. Está penso- muito claro. Eu penso que a associação nem deva dar orçamento. Não é atribuição da associação. A Mas associação... a realidade, muitos têm feito isso. Tem. Então, mas não cidades, né? pode. Eu Não, acho que isso- aí não pode. Quem dá orçamento é o vigia. O vigia dá orçamento. É ele que é o autônomo. Correto. Agora, a associação... A associação tem que É servir pra para dar organizar força para isso. você. Isso. Organizar a mão de obra Se a que entra, os associação virar- A entrantes. Associação de Sim. Jundiaí, por exemplo, oferece convênio com farmácia. Isso, Então, aí tudo é um bem. Uma negócio que- parte mais assistencial, social, assistência essencial. jurídica, ela não pode entrar orientação. nesse A mérito associação não de- pode de- virar de uma contratação. empresa De venda. de vigias, De uma empresa de venda. vigias. Isso aí eu acho que é o contraponto que está pegando aí. Isso Entendeu? está muito claro. Porque aí fica realmente desumano, fica desleal demais a conta. Não tem como É competir. isso aí. Tá certo. Então, vamos agora às considerações finais. Você parece que já falou tudo. Olha, tá tendo um contraponto, a gente tem que ficar cada um no seu lugar, é isso? Não, eu acho que toda discussão é válida. Eu acho que se as pessoas conversassem mais, tinha menos violência no mundo hoje em dia. Então, isso aqui é muito válido. Eu queria agradecer ao vereador pela oportunidade. Espero que possa contar comigo em outras oportunidades aí que houver Já necessidade. está convidado para o nosso debate de Muito agosto. obrigado, muito obrigado. E eu realmente gostaria de poder contribuir, porque são anos de luta nesse trabalho e que realmente a gente não tem voz. A gente não tem voz. Então hoje eu pude botar um pouco do meu sentimento aqui em relação a esse trabalho que devo a minha vida a ele. Eu trabalho nisso e sobrevivo disso, então eu tenho que falar bem dele. Tá Obrigado. ótimo. Então, obrigada, Pelegrino. A nós do SESVESP só cabe agradecer a oportunidade, até de detalhar as diferenciações todas do projeto que pode vir a ter, né? E já nos colocando à disposição do vereador para aquilo que ele precisar. Foi entregue farta documentação para que seja analisado o que está regulamentado no segmento da segurança privada. E se tiver alguma dúvida, estamos à disposição quantas vezes forem necessárias, porque nós interagimos nesse projeto com certeza. Vamos interagir. Tá ótimo. Então, Obrigado. vereador. Bom, e agradecer o espaço da TV Câmara e dizer à população de Campinas que nós estamos aqui, como eu disse e repeti várias vezes, cumprindo o papel institucional, trazendo as discussões, e é o que nós vamos fazer durante todo o mandato. E
deixar um abraço a todos os telespectadores da TV Câmara. E a reunião dia 12 de agosto. 12 de agosto, e não só para os vigias, mas toda a população pode vir e acompanhar a reunião ou pelo canal 4 da NET ou 61.3 HD. Tá ótimo, então. E você também pode ter informações a respeito do trabalho legislativo no site campinas.sp.leg.br, e a TV Câmara também está nas redes sociais. Você pode conferir a nossa página no Facebook /TV Câmara Campinas. Até um próximo programa e fica com a nossa programação.